Sejam bem-vindos, comecinho de semana, ao Café com Propósito. Um jeito diferente de você começar a sua semana. Estou começando a minha semana aqui, trazendo uma reflexão super importante aqui no Empório Coisas de Minas. Eles vão servir um café aqui agora e esse café aqui do Empório eu te convido a conhecer, a estar aqui, a tomar esse café. E quem sabe você também não traga para esse tempo do café boas reflexões para serem meditadas, revistas, repensadas por você. Bom, nesse Café com Propósito de hoje, eu separei algo bem interessante e que tem muito a ver com um chamado, né? Tem muitas pessoas que falam no dia a dia, qual é o meu propósito, né? O que eu fui chamado a fazer, o que eu fui chamado a executar. E hoje eu quero trazer uma reflexão sobre uma fala de Jesus aos seus primeiros discípulos, que é o termo venham comigo. Antes que eu entre aqui no texto, quero te convidar a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a mandar essa mensagem para mais pessoas. Sempre no começo da semana tem um Café com Propósito. E hoje o tema é venham comigo. Tem convites que a gente recusa sem pensar, né? Tem aquele amigo que fala para você assim, vamos tomar um café comigo? E é tão bom aquele amigo, é tão bom aquele convite que você para tudo que você está fazendo e vai. Mas tem outros convites que carregam um peso tão profundo que a gente não consegue ignorar. Porque vamos lá, se esse teu amigo te chamar para um café, ele for um bom amigo, ok, mas às vezes você está tão atarefado, tão ocupado que você fala, cara, vamos deixar para outro momento, eu tô corrido aqui e queria muito tomar esse café contigo. Só que tem convites que eles são profundos, que a gente não consegue ignorar. Em Marcos, né, 1, no versículo, deixa eu ver onde eu anotei aqui, Marcos 1,17, tem esse convite do venham comigo, e eu quero ler esse trecho para vocês. Evangelho de Marcos 1:17. Deixa eu ver aqui. Ok. Jesus lhes disse, venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados. É bem interessante, né? Porque esse é o começo do ministério de Jesus ali na Galileia. Ele começa a rebanhar, a trazer para a caminhada com ele alguns discípulos. E como eu disse no começo, às vezes um amigo te convida para um café e você até queria, mas você diz assim, não posso agora. Mas existem convites que são profundos, que não dá para recusar. Esse convite de Jesus não foi dirigido a homens desocupados, parados, sem fazer nada, indecisos. Foi direcionado a trabalhadores ativos. Simão, André, Tiago e João. E todos deixaram o que estavam fazendo e seguiram imediatamente. Por quê? Porque foi profundo o chamado. A impressão que eu tenho é que algo acendeu dentro deles assim quando Jesus fala assim, ó, venham comigo. Tanto que tem uma história interessante, uma passagem interessante que João Batista tinha 2 discípulos. E quando Jesus chega, os discípulos de João que tinham uma afinidade com ele, que tinham intimidade com ele, que caminhavam com ele, decidiram
pelo venham comigo, de Jesus. Porque eles seguiram Jesus? Porque eles tinham convicção do propósito. Porque uma fala de Jesus mudou toda a trajetória desses homens. Qual é o venham comigo para você hoje? Quem é que está te convidando para alguma coisa? Esse venham comigo, ele tem a ver com vinde após mim. Jesus passou por aqui e quando ele passou por aqui, ele deixou comissionado que a gente deveria ir após ele. Só que muitas vezes a gente está assim, deixa que outro faz. Tem uma pessoa caída ali, outro vem e ajuda. De repente, a sua mãe, seu pai, eles estão precisando de você e você está dizendo assim, deixa que meu irmão mais velho cuida disso. Às vezes, precisa de uma hora extra aí no trabalho, e você fala assim, deixa que outro faça, não vou fazer não. E o convite aqui, venham comigo. Para o que você está fazendo e vem fazer o que eu estou falando que tem que ser feito. Venham comigo. Olha, se esse tema está fazendo sentido para você, aproveita e se inscreva aqui no canal, mande essa mensagem para mais pessoas, ative o sininho. Toda semana eu trago mensagens como essa, que vão conectar propósito, fé e direção prática para a sua vida. Vamos falar um pouco mais desse venham comigo, né? Uma frase que é muito mais que um convite, é uma convocação. É isso. Quando um jogador é convocado para a seleção brasileira, por exemplo, não é um convite, é uma convocação. E às vezes até o clube que ele atua diz assim, você não pode ir agora, tal, mas esse jogador sonhou com isso, ele desejou isso. Por isso que eu digo a vocês, quando você recebe um chamado do venham comigo, não tem mais como ficar parado. Não tem mais como se aproveitar da inércia, né? Vejam, Simão e André estavam lançando as redes, Tiago e João consertando as redes. O chamado vem quando você está em movimento. O chamado não vem para pessoas que não estão fazendo nada. Só que quando vem, você está fazendo alguma coisa e de repente você vai ter que virar a chave. Parar o que você está fazendo para fazer o que Jesus quer que você faça. E isso depende de uma decisão. Ou você continua fazendo o que sempre fez, ou larga tudo para fazer o que Jesus quer te ensinar a fazer. Venham comigo tem a ver com direção, com uma promessa. Sabe qual era a promessa aqui? Eu farei de vocês pescadores de gente. Ou seja, ele tem um plano. Qual é o plano? O plano é fazer de você pescador de gente. O que é pescar gente? É parar, às vezes, e perguntar para a pessoa assim, o que eu posso fazer por você agora? Em que eu posso te ajudar? Muitas vezes uma pessoa não precisa do seu sermão, da sua bibliada. Ela precisa de uma palavra de conforto. Ou melhor, ela precisa apenas que você empreste seu ouvido para ela. Quando ele diz assim, eu farei de vocês, Jesus, pescadores de gente, ou seja, tem um plano. Quando Jesus te chama, tem um plano. Não é para ir para qualquer lugar, é para segui-lo. Você não precisa saber o final. Você só precisa confiar em quem te chamou. Eu fico pensando sempre que se Jesus me desse todo o processo de tudo que eu iria vencer e onde eu chegaria, eu seria um soberbo e diria assim, eu sei como fazer. Essa é a história, uma metáfora, né, que um homem está correndo risco, né? Ele está amarrado a uma linha do trem, o trem está vindo, ele não tem como se desatar dali. E ele começa, Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou falar do seu nome, eu vou fazer coisas grandiosas, mas me tira daqui. De repente as amarras se soltam e o trem para. Ou seja, não só o trem parou, como as amarras soltaram. Aí ele levanta e fala assim, o trem não ia vir mesmo? E aí ele não segue o venham comigo. Essa é uma caminhada intencional. E é uma caminhada com quem sabe exatamente quem você é.
que sabe onde você está, mas também sabe para onde você precisa ir. Se Jesus chamasse você agora, venha comigo, o que você teria de deixar para segui-lo? Qual rede? Qual barco? Qual segurança você deveria deixar para trás? Uma frase para você guardar aí, ó. Venham comigo é o chamado que transforma gente comum em instrumentos eternos. Que nesse dia você abra os seus ouvidos para ouvir claramente a voz da sabedoria de Cristo, para que você siga, para que você vá com Ele, para que você cumpra um chamado, para que você cumpra um propósito. Esse foi mais um episódio da série Café com Propósito, feito aqui no Empório Coisas de Minas. Até o próximo.